Boa tarde, gente. Estou muito emocionada de estar aqui, né? E realmente falar depois da Ana Cristina e do Bruninho vai ser algo assim muito complicado e muito difícil, mas eu espero que vocês gostem de tudo aquilo que eu vou falar, né? Bem, eu vou falar sobre lavagem de capitais, é o meu assunto, mas eu não podia deixar de iniciar pegando um gancho do que o Bruno falou e talvez de algumas coisas que a Ana tenha dito aqui também, né? O Bruno falou muito e questionou bastante a respeito da descriminalização, né, do uso das drogas. Hoje a gente vê a questão das drogas como um problema assim, muito grande no cenário da criminalização no Brasil. Não somente a questão relativa às drogas, mas também a questão relativa às armas de fogo. E eu digo para vocês o seguinte, é muito importante que a gente pense, sim, sobre a descriminalização ou não do uso das drogas, mas é muito importante que a gente pense, sim, em mecanismos para tentar coibir o tráfico, não somente o tráfico de drogas, como o tráfico de armas, como o tráfico de pessoas. E isso é algo muito difícil. É muito difícil porque as organizações criminosas, né? E eu sou promotora de justiça, faço parte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, lá no Rio de Janeiro. E o combate às organizações criminosas é algo muito complicado. É muito complicado porque a maioria das organizações criminosas é de modelo piramidal. E o que a gente pega no dia a dia, o que a gente prende no dia a dia, é o que a gente diz que é o feijão com arroz, é a base da pirâmide. Mas quem a gente efetivamente quer alcançar são aquelas pessoas que estão no ápice daquela pirâmide. Pessoas que, muitas vezes, são pessoas que estão no círculo social aceito, né? Pessoas que se relacionam muito bem com políticos, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que se relacionam bem, né, não somente com político, mas com empresas, com, enfim, com toda a sociedade, pessoas acima de qualquer suspeita. Então, eu venho aqui hoje falar que a nossa lei de lavagem de capitais, a Lei 9.613 de 98, entendo que é uma grande solução para os problemas, porque muitas vezes você não consegue alcançar essas pessoas que estão no ápice da pirâmide, tá bom, gente? Punindo essas pessoas como aquela que está financiando o tráfico de drogas, por exemplo. Está lá na lei de drogas, se você abrir a lei de drogas, no artigo 36 da lei de drogas, você vai encontrar que aquele que financiar ou custear o tráfico pratica o crime que tem a pena mais grave da lei 11.343. Só que, para você alcançar aquela pessoa, muitas vezes você não consegue. Quem é a pessoa que faz o tráfico de armas? O Rio de Janeiro hoje passa por uma situação muito delicada. Foi, inclusive, o Rio de Janeiro que impulsionou a criação, né, da Lei 13.497 de 2017, que foi a lei que transformou, né, em crime hediondo a posse ou porte legal de armas de fogo de uso restrito. Está demais no Rio de Janeiro. Está demais a quantidade de arma de fogo. Está tão difícil que hoje a gente no Rio de Janeiro é incrível.
Mas a gente pensa assim, caramba, vou gastar um dinheirão para blindar o meu carro. O cara vem me assaltar de fuzil. Se o cara vem me assaltar de fuzil no Rio de Janeiro, não adianta o carro estar blindado, porque o tiro do fuzil atravessa a blindagem do carro, né? Então, a gente vive essa situação no Rio de Janeiro. E o que eu quero saber é quem fornece a arma para essas pessoas. Agora, esse, muitas vezes, é inatingível. Esse, muitas vezes, eu não consigo alcançar. Mas será que com a lei de lavagem de capitais eu não conseguiria alcançar? Por quê? Porque nem todas as pessoas são perfeitas sempre. Essa é que é a verdade. As pessoas não são sempre perfeitas no mundo do crime. Elas tentam ser perfeitas no mundo do crime, mas sempre existe um deslize. Sempre a pessoa acaba deixando acontecer uma coisinha ou outra, e muitas vezes isso acontece no quê? Na forma da pessoa demonstrar aquilo que tem. Ela talvez não cometa um deslize quando ela está financiando o tráfico de drogas. Talvez ela não faça um deslize quando está lá trazendo, importando, financiando o tráfico de armas ou o tráfico relativo aos órgãos ou o tráfico de pessoas. Mas, no mundo que nós vivemos, um mundo cibernético, um mundo em que as pessoas querem mostrar para as outras muitas coisas que elas passam ou têm, nós conseguimos verificar, através, muitas vezes, das redes sociais, com um trabalho de investigação, deslizes, em que a pessoa demonstra uma riqueza que, peraí, esse cara está num iate, mas esse cara, ele pratica qual atividade, né? Esse sujeito, ele está lá nesse apartamento, ou nessa viagem, ou nessa casa de luxo, mas qual a profissão que essa pessoa exerce, né? E a lei de lavagem de capitais, ela, muito embora seja uma lei muito criticada, né? Muitas pessoas criticam a lei de lavagem, criticam, a meu ver, por quê? Porque é a lei que vai conseguir pegar efetivamente esses grandes, né, traficantes, esses políticos, né, essas pessoas que praticam reiteradamente corrupções. Então, eu venho aqui hoje trazer para vocês essa defesa, digamos assim, essa reflexão e defesa da lei de lavagem de capitais. A nossa lei de lavagem de capitais, hoje, é uma lei que é de terceira geração. O que significa isso? Significa que o que gera o dinheiro sujo, falando genericamente, o que gera o capital sujo, bens, direitos, valores, é o quê? Né? Para responder isso, nós temos 3 gerações de lavagem, né? Uma primeira geração, que o Brasil nunca adotou, que dizia que só o tráfico ilícito de drogas poderia gerar o dinheiro sujo. A segunda geração adotada pelo Brasil, que nasceu com a Lei 9.613 em 98, e ficou assim até 2012, dizia que só poderia ser antecedente ao crime de lavagem de capitais as infrações previamente previstas, e previamente previstas ficou meio redundante, né, em um rol taxativo. Mas, enfim, o nosso legislador, em 2012, resolveu adotar a terceira geração de lavagem de capitais,
E isso nos facilitou muito, transformando na terceira geração, para que qualquer infração penal possa ser capaz de gerar um capital sujo. Então, olha o nosso avanço, né? Por exemplo, o sujeito, né, que tem, vou botar aqui, máquinas caça-níqueis, contravenção penal, né? O sujeito que tem a prática do jogo do bicho, contravenção penal, que gera muito capital sujo. Eu, antes do advento da Lei 9.613, eu não poderia dizer que essa pessoa gerava um capital sujo, porque não era antecedente ao crime de lavagem de capitais. E hoje eu já posso falar a respeito disso. Então, antes, aquela dificuldade que nós tínhamos de reprimir o dinheiro sujo proveniente de contravenção penal, hoje nós já não temos mais essa dificuldade. Mas, passando para o ponto que efetivamente eu quero chegar, estando a gente na terceira geração de lavagem de capitais, né? Qualquer infração penal pode ser antecedente, né? Eu quero dizer algo que o nosso querido colega aqui, né, delegado Tiago, delegado Bruno, que investigam, né, e também eu, do Ministério Público do Rio de Janeiro, sou promotora no Rio de Janeiro, né, investigo também, né, que são essas pessoas que lavam dinheiro. E o que mais a gente quer, lembrando aqui do que a Ana falou, é conseguir, efetivamente, apreender o máximo desse capital sujo. Ela mostrou aqui, né? Ela mostrou aqui, quem quer ir cumprir a pena aqui, né? Quem quer ir cumprir a pena aqui? Porque sabe de uma coisa? A verdade é uma só, o nosso sistema prisional é um sistema totalmente falido, né? Nós temos muita gente para pouco espaço. E, infelizmente, né, existem teses de todas as formas, alguns dizendo que temos que construir mais presídios para que possa aumentar a capacidade de pessoas presas, outros defendendo que a prisão, né, não ressocializa, dizendo que tem que diminuir o número de pessoas presas, e isso, né, acaba que, quando nós temos pessoas, né, que são pessoas que não são marginalizadas, né, que são essas pessoas que praticam esses crimes de colarinho branco, esses crimes de lavagem, né, por exemplo. Eu não estou falando daquele traficante que eu pego o feijão com arroz, como eu disse aqui para vocês, todos os dias, lá, todo dia tem prisão por tráfico, não tem, Tiago? Todo dia tem prisão por tráfico. Mas eu não estou pegando o cara que está no topo da pirâmide. Eu estou pegando aquele feijão com arroz. Essa pessoa marginalizada, a gente pega, a gente prende. Mas o carinha que praticou lavagem, o carinha que praticou crime da lei de licitações, o carinha que praticou uma corrupção, um crime sem violência, um carinha que às vezes está entre nós, porque essa é uma tendência das organizações criminosas, qual? Formar o maior número possível de pessoas bem instruídas para que dê apoio às organizações criminosas. Então, o que acontece? Quando essas pessoas vão presas, elas sabem que não vão ficar presas muito tempo. Ou elas vão presas para um local desse, né? Um local que, enfim, é bom, né? Não é tão ruim ficar preso. E qual é
o verdadeiro castigo dessas pessoas? A meu ver, eu, que investigo, que ofereço denúncia, né? Tenho certeza também que os delegados que investigam, qual é o verdadeiro castigo dessas pessoas? O verdadeiro castigo dessas pessoas, sabe o que é? É tirar tudo que elas têm. É conseguir apreender as obras de arte, conseguir apreender as joias, conseguir apreender os carros, os celulares, né? Bolsa, relógio, tudo, tudo, tudo. Eu fiz uma operação policial algum tempo atrás, deve ter mais ou menos uns 15 dias. O cara tinha nada mais, nada menos do que num cofre 9 Rolex. Sendo que um deles avaliado em R$125 mil. Né? Ex-político. E 125 mil reais. Né? Dinheiro, caramba! A gente já chega na casa da pessoa, né, batendo nas paredes. Porque sempre tem uma paredezinha oca, sempre tem um lugarzinho em que você vai encontrar dinheiro vivo. Sabe por quê? Porque dependendo de quanto aquela pessoa lucrar em dinheiro, em espécie, ela não consegue colocar tudo em circulação. Por mais que existam técnicas de lavagem, como, por exemplo, smurfing, que é pulverizar em laranjas, pulverizar em pessoas falecidas, em familiares, o depósito em contas bancárias, muito desse dinheiro não tem como ir para os bancos, porque é muita coisa que essas pessoas lucram. Então, elas não têm outro jeito a não ser guardar em malas, como nós já vimos, guardar em fundos falsos, guardar até em esgoto. Teve um caso de uma operação policial também, da qual eu participei, que tinham malas escondidas nas copas das árvores da propriedade onde ele morava. Mala em cima das árvores com dinheiro. Né? Então, a satisfação é qual na hora de se investigar? É conseguir fazer a apreensão do máximo desses valores. Para que aquela pessoa, né, quando ela vá presa, ela saiba que ela terá efetivamente entre aspas, prejuízo naquelas atividades pelas quais ela participou. Porque o sujeito que não tem esse, entre aspas, prejuízo, né, e sai da prisão boas vezes, né, e volta para a vida em sociedade, rico, cheio de dinheiro, ele não sente, né, a mão do Estado. E a impunidade, ela continua. A gente vê isso. A gente está vendo isso atualmente. As pessoas que estão sendo presas e outras, ao invés de falarem, pô, fulano foi preso, né? É melhor a gente dar uma maneirada. Não, as pessoas continuam praticando ilícitos. Então, a lei de lavagem de capitais é uma lei muito importante, porque ela tem milhares de mecanismos para que você faça, então, a apreensão desses bens, direitos, valores. E, diante disso, você poder, então, dar o tal prejuízo nessas pessoas que estão lá no topo da pirâmide. Tem uma regra da Lei 9.613, que é bastante polêmica, e que eu quero, então, colocar aqui para vocês isso. Que é uma regra que proíbe a suspensão do processo àqueles que praticam lavagem de capitais. É a regrinha que está escrita lá no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.603. Diz assim, não é possível a aplicação do artigo 366 do CPP por aqueles que praticam crimes de lavagem de capitais. Uma regra que está sendo aí bastante
criticada, porque o 366 do CPP, ele suspende o processo. Por que finalidade? Por causa do direito de defesa, dizendo que a pessoa tem direito de se defender tecnicamente, mas a pessoa também tem direito à sua defesa pessoal. E a sua defesa pessoal é estar presente em todos os atos do processo. Eu, particularmente, e não é porque promotor de justiça quer ver o sangue do réu, não, né? Tem gente que acha, né? A Ana até falou aqui, o Bruninho também até falou aqui, né? Que o promotor tem que ser justo, não é isso? O promotor, ele não quer o sangue do réu. O promotor de justiça, olha que lindo, promove justiça, né? Então eu, muito embora seja promotora de justiça, né? Não quero ver o sangue do réu, mas eu sou favorável a essa regra da proibição do artigo 366 do CPP, na Lei 9.613. O que você acha a respeito disso? Você acha que, efetivamente, a pessoa, ela teria que ter a suspensão do processo? Quer dizer que essa pessoa que já é difícil de pegar, essa pessoa que demonstra uma riqueza e a gente consegue, numa falha dela, conseguir verificar uma atividade suspeita, né? Uma movimentação suspeita de valores. Aí a gente começa a processar essa pessoa, aí simplesmente essa pessoa some. Ela tem muito dinheiro, ela vai para o exterior. E aí eu suspendo o processo. Aí fica o processo suspenso, anos. Então a lei, a meu ver, mas é algo que eu estou trazendo para você, para que você pense a respeito desse assunto. A lei, a meu ver, é uma lei correta. Olha, o negócio é o seguinte: se você não estiver presente nos atos do processo, se você for citado por edital, não constitui advogado, vai prosseguir mesmo assim. Sabe por quê? Tem algo que é muito querido, que está sendo discutido naquele processo de lavagem, que é exatamente o quê? O dinheirinho que a pessoa tanto preza, né? Então, isso é uma forma de obrigar a pessoa a fazer o quê? A se apresentar, a aparecer no processo. Até porque o artigo 4º da lei prevê que só é possível a liberação daquilo que a pessoa consegue comprovar a origem lícita se ela o fizer pessoalmente. Então, eu entendo que essa proibição do artigo 366 do CPP é uma proibição correta. É algo que efetivamente deve existir na lei de lavagem de capitais. Porque talvez só assim a gente consiga fazer com que pessoas que pensem em fugir, que pensem em ir embora, digam assim, não, eu vou ficar no processo. Elas talvez imaginem, vão ficar naquele local cumprindo pena, mas a gente, né, os operadores do direito, vamos lutar para fazer o maior número de apreensões, vamos lutar para que essas pessoas percam esses valores, que é o verdadeiro castigo que elas terão. Então, é muito importante pensar, sim, sobre a descriminalização ou não das drogas. Mas eu acho que mais importante ainda é pensar em mecanismos para pegar as pessoas que estão no topo da pirâmide. As pessoas que fazem parte dessas organizações criminosas. As pessoas que estão acima de qualquer suspeita e que, muito embora, né, a prova muitas vezes seja uma prova difícil, porque como a Ana colocou aqui, a prova daquilo que aconteceu no passado, né, ela nem sempre vai retratar a realidade. Mas nós temos, no nosso sistema penal e processo penal, né, mecanismos que o juiz vai utilizar
para analisar essa prova e se convencer daquilo que ele entende que é o mais correto, né? Então, eu hoje vim aqui, né, falar com vocês da importância da gente ter uma lei que pune a lavagem de capitais. Eu não vou conseguir pegar o cara pelo tráfico, eu não vou conseguir pegar o sujeito, talvez, pela corrupção, eu não vou conseguir pegar o sujeito pelas armas, mas eu posso pegar essa pessoa pela lavagem. Então, vamos defender a lei de lavagem, vamos fazer com que essa lei de lavagem ela tenha a maior eficácia possível, porque só assim a gente vai ter, como tem hoje no Brasil, um retrato brasileiro, né? Pessoas que a gente jamais imaginou que pudessem, né, estar condenadas, vou dizer assim, não vou nem dizer presas, condenadas, estarem presas. A lei de lavagem de capitais, com certeza absoluta, é a de maior importância e a maior responsável para que isso tenha ocorrido. Então, é isso, gente. Eu termino a minha explanação falando sobre lavagem. Quero dizer para vocês que quem não tem o meu Instagram é Angélica Glioshi, sempre vou colocando uma dica ou outra, né? E dizer que foi muito bom estar aqui nesse congresso de penal com vocês. Tá bom, gente? Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.